Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fora das Pistas Podcast. Estou eu aqui, Rodrigo Vincenzi, junto do meu co-host sócio. Fala pessoal, tudo jóia? Beleza? Marcos Martins, que somos sempre aqui comigo. E hoje nós vamos receber o Paulo Shalom, um empresário e gestor do mercado de educação tradicional de escolas privadas aí, com uma vasta experiência, são mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Nesse mercado. Paulo, vamos fazer o seguinte pra gente começar, a gente não gosta de enrolar aqui, vamos né? lá. E conta um pouco pra nós aí da sua história, da sua trajetória hoje, até você se tornar esse gestor com tanto tempo de experiência. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Marcos, valeu demais. Acho que vai ser um momento bacana. Rodrigo, bom, aquilo que você já disse aí, trabalho com escola, sou diretor escolar, né, conheço o ramo educacional de escola privada há muitos anos, tenho 20 anos só de direção de escola, né, sou filho de professores, né, e fiz o processo de sucessão. A nossa instituição já tem mais de 40 anos no mercado, né? Tive a oportunidade de ser aluno lá, e isso me ajudou muito, cara, me ajudou muito. Você teve a visão dos dois lados, né? Exatamente. Eu fui aluno, passei por todas as etapas ali dentro do processo de professor, de coordenação, até assumir a gestão. E quando eu assumi a gestão, por ter sido aluno, eu falei, que escola que eu quero? E sabe o que eu fui fazer? Fui perguntar para os meninos. Que escola que faz sentido para vocês? É essa escola que a gente vai construir juntos. Sabe por quê, Rodrigo? Escola não sou eu que faço, diretor. O diretor não faz o modelo que ele quer. Ele tem uma visão, ele tem uma filosofia, que toda instituição tem uma filosofia. Nós vamos falar muito sobre filosofia. Os valores. Exato, valores, princípios. Porque a escola vende assim. Né? Uma família compra aquilo que faz sentido com o estilo de vida dela. Ali dentro. Né? Então, nossa escola ela foi construída dentro desse modelo. E é o modelo que a gente acredita enquanto educador. Porque eu não sou só empresário. Antes de ser empresário, Rodrigo, sou educador. E eu me identifico demais com isso daqui, tá, Paulo? Legal, acho que um dos principais motivos, assim, da gente ter te procurado, né, pra trazer aqui pro Fora das Pistas, é que nós estamos construindo uma empresa de educação alternativa, né? Bacana. Que hoje ainda a gente atua quase que 90% no online, né? Mas a gente tá indo pro movimento do presencial também. A gente educa mais adultos, né, em sua maior parte. A gente já teve aluno de 12 anos, mas assim, hoje a maior parcela realmente são adultos ali. E é interessante trazer isso, não só pra gente trocar uma ideia bacana sobre empreendedorismo na área da educação, mas também mostrar porque muito da nossa audiência são empresas que prestam serviço de marketing. Perfeito. E que eles precisam entender de fato o que realmente, como pensa uma escola, o que funciona, o que não funciona. E eu, inclusive, assim, eu vou começar puxando essa pauta aqui, que eu queria que você desse essa visão pro pessoal, que é o seguinte: com certeza, com uma instituição de mais de 40 anos aí de existência, você já teve muitas empresas de marketing, muitas agências e tal. Com certeza. Obviamente aqui a gente não tá aqui para falar de nomes, mas eu queria que você compartilhasse conosco duas experiências que você teve com empresas de prestação de serviço de marketing. Uma que foi muito boa e por quê? E uma que foi muito ruim e por quê? Bom, vamos lá. Vamos começar pela boa primeiro? Vamos. Eu, recentemente, né, eu já passei por várias empresas de marketing, né, tentando ver se alguma delas resolvia a minha dor. Né? Sempre que eu chegava para uma empresa, eu apresentava as dores, o que eu precisava, o que eu queria, como eu queria resolver. E, recentemente, né, eu aproximei de uma empresa, de uma agência, e ele foi me falar sobre o sucesso do cliente. O CS. CS, o famoso CS. Aham. Até então eu só ouvia falar de coisas esporádicas, de mimozinhos. Para mim, CS era um mimo que eu recebia depois de um voo, ou um agradecimento lá do piloto quando pousa ali. Quando pousa. É quase, na verdade, um pós-venda. Exatamente. Né? O que você visualizava. E, Marcos, foi uma experiência fantástica. Né? Eu pude me ater aos detalhes. E ele conseguiu, juntamente com toda a nossa equipe, mostrar o quanto que as pequenas coisas, os detalhes, o olhar para cada coisa. Por exemplo, eu faço uma reunião de pais, que eu faço com muita frequência. Por que eu não finalizo ela com alguma coisa? Por que eu não trago alguém para fazer o pós-venda, o fechar, o encantar? E aí ele trouxe esse olhar para nós. E já tem uns 2 anos que a gente está... Todo o evento que a gente faz, a gente procura ver o que a gente pode encantar, Rodrigo. O que a gente pode fazer, por mais simples que seja, mas trazer um encantamento com o objetivo de fidelizar, de satisfazer. Vocês fazem pesquisa hoje? Depois começa a fazer pesquisa. É recente.
Legal. Eu vou ser bem franco, é recente, mas eu faço muita pesquisa. Termina a reunião de pais, você manda aquele formulário ali. Mando. Vocês usam o NPS ou algum outro NPS, tipo? NPS. Pra quem não sabe, tá? O que é NPS é o Net Promoter Score, que é basicamente uma pontuação que diz que o seu negócio ele é bem recomendado ou não. Você pergunta pra pessoa, ó, de 0 a 10, o quanto você recomendaria nossa empresa para os seus amigos e familiares. Ele vai dar uma nota de 1 a 10, sendo que 10 recomendaria totalmente e 0 não recomendo de jeito nenhum. Rodrigo, tive uma experiência agora. Na última pesquisa que eu fiz, eu faço sempre essa pesquisa. Só que esse ano agora, essa primeira pesquisa, eu faço 2, uma por semestre, e eu faço a de professores também. O que eu fiz agora? Eu fiz a de professores, onde os alunos respondiam, e no final eu coloquei a NPS. Olha que interessante. Onde o professor ia bem, o NPS ia bem. No professor que ia mal, NPS. Cara, olha a relação. E eu não tinha feito assim ainda. Né? E eu fiz até intencional. Falei, vou colocar aqui no final, ver o que dá. Mas essa relação entre o professor ir bem e o NPS... Não, foi gritante. Quando o professor ia mal, o NPS ia... É negativo. O maior vendedor de vocês é o professor ali. Igual o garçom, ele é no restaurante, o professor, ele é o que faz... O professor é o camisa 10. Ele é. Ele é o marketing, né, cara? Ele é o marketing, ele é o que faz gerar demanda para renovações. A escola onde eu concluí o ensino médio, lá em Tocantins, né, ela tinha... Tocantins tem muito esse paradigma, né, que, quero que meu filho tenha uma boa escola, manda ele pra Goiânia. Tem muito isso lá no Tocantins, né? Você chega ali na 8ª série, o pai tem grana, manda pra Goiânia. E aí, um empreendedor lá da área decidiu criar uma escola cujo marketing era você não precisa mandar o seu filho para Goiânia. Exato, ele falava, nos outdoor tinha escrito isso, você não precisa mandar o seu filho para Goiânia, nós estamos trazendo os professores de lá. E aí eles fizeram toda uma logística, Legal. Não sei como ele deve ter feito, se ele fretou avião, o que ele fez, mas professor vinha da aula, era de Goiânia, saía para dar aula lá e depois voltava, pegou uns professores de outros locais também que eram famosos e fez esse marketing, foi inclusive onde eu concluí o ensino médio ali e deu super certo, né, em cima desse marketing aí. Boa. Cara, legal. E em relação à experiência ruim agora? Uma agência que te frustrou, não expor ninguém aqui, mas o que aconteceu? Na verdade, assim, não sei se foi a minha expectativa, que foi muito grande também, e eu via muito sobre tráfego. E eu sempre quis fazer tráfego, Marcos, falei, porque eu via que os profissionais de tráfego prometiam que era a solução dos meus problemas. Se eu fizesse tráfego, eu ia conseguir colocar mais alunos e não ia enfim. E eu fui com essa expectativa. E me frustrei bastante. Gastei um valor significativo para a minha realidade. Mas, assim, o profissional na época, ele não me alertou que eu tinha que ter uma base muito organizada para receber esses leads, para filtrar esses leads, para conseguir dar o retorno para todos esses leads. Então, assim, no final... nós fechamos muito pouco, eu gastei um valor muito grande. Não se pagou? Não. Mas o que serviu de lição para mim? Que eu achei que foi um divisor de água. Eu comprei um curso de tráfego. Por que eu comprei um curso de tráfego? Não é porque eu ia ser profissional de tráfego, mas para mim ter uma noção do que era aquilo ali, aquele universo. E fiz um curso de tráfego online. O que foi bacana? No ano seguinte, quando eu fui fazer novamente o tráfego, eu já fui com algumas experiências. Isso aqui não funcionou. E eu consegui também passar para o profissional com mais detalhe o meu público, o nicho, o que eu queria, quais eram os objetivos. E preparei também, Rodrigo, uma equipe por trás. Para receber os leads. Isso tudo que você falou... Foi fantástico. Aí foi boa. É muito interessante porque acontece, profissional de marketing, ele acha que ele tem que executar um trabalho, sendo que na verdade ele tinha que educar o empreendedor do que necessita ser feito. Se chega eu lá e falo, Paulo, vou te vender aqui gestão de tráfego para trazer mais alunos. Isso é uma coisa. Agora se eu falo, Paulo, deixa eu organizar a sua empresa para que você consiga receber tráfego para os seus alunos, isso tem outro valor. Isso a gente chama de oferta aqui na empresa. Criação de oferta. Criar uma boa oferta. E a criação de oferta não é assim, pega essa oferta aqui e faz igual. Não. Você tem que saber ter uma leitura do empresário, né? Então, por exemplo, vou lá e eu vejo que você não tem CRM.
Aí eu, tá, mas qual que é o... CRM o CRM que eu tô falando não é só a estratégia, mas sim a ferramenta de CRM, né? Existem dezenas de opções, milhares de opções no mercado, né? Uma ferramenta de relacionamento, onde você abre e você vê lá quem chegou, quem já foi contactado, quem já agendou visita, quem agendou e não veio. Você consegue ter uma visão macro. Quantas propostas já foram enviadas? Quantas propostas foram enviadas? Você consegue ter essa visão macro aí pra, basicamente em qualquer CRM. A gente não tem CRM favorito aqui, até alguém patrocinar a gente, aí talvez a gente tenha. Mas até então a gente não tem CRM Fala favorito. Fala pro João, hein? Mas até agora a gente não tem CRM favorito ainda. Então o que é a questão? O CRM é uma primeira base, seria uma coisa que eu perguntaria. Mais profundo um pouco é metodologia de qualificação. Hoje uma das mais famosas no mercado é a BANT. B-A-N-T. Significa budget, orçamento, se você tem dinheiro para comprar. Authority, estou falando com quem tem autoridade, ou seja, na visita veio o pai e a mãe, ou sei lá, faltou um dos dois que toma a decisão. Você não vai vender, Se esquece. for só o pai, não tipo, igual eu falei pra minha esposa. O pai tem que ir com a mãe. Ela foi numa escola sozinha, sem eu. Então ela também não vai decidir. Precisa ter os dois ali pra ter aquela decisão. Aí o need e o timing. O need é a necessidade e o timing é se ele precisa agora. Por exemplo, numa escola é até meio fácil de você ver isso, né? Chegou no meio do ano ou no final do ano, o timing é mais alto. Você consegue fazer uma proposta mais agressiva de fechamento rápido. Em agosto, você já não consegue. Setembro, você já não consegue. E esse último timing, ele tem mais a ver com o macro do que com o micro. Então, assim, isso seria uma das coisas que eu olharia, né? E o empresário do ramo de agência, né, que é muito dos nossos alunos, eles às vezes esquecem de olhar a base da empresa e, como o Marcos falou, educar. O empresário ali. Você não tem que saber tudo. É o que a gente fala aqui para os alunos. Gente, o empresário não tem que saber tudo para poder comprar o seu produto. Ele precisa aprender a comprar também ali dentro aquele produto. Tipo, a gente foi ensinado como que se compra um carro, a gente aprendeu a comprar uma casa. Aí na hora de vender um tráfego, a pessoa aprendeu não assim, né? E aprendeu sabe assim. que o empresário, ele nem sabe o que ele precisa. Ele não sabe. Tipo, o empreendedor, ele tem tanta atividade no dia a dia dele que não dá tempo dele aprender tudo. E isso é o papel dos prestadores ali em volta. Quantas coisas a gente não implementa, sei lá, no dia 1º de um mês, quando é dia 18, eu até esqueci que eu implementei. É verdade. Várias vezes. Isso é super comum aqui. A gente que é extremamente organizado e maduro com o marketing, às vezes acontece com a gente. E por isso que eu não acredito que seja um problema do que ele fez, da execução daqueles profissionais. Eu acredito que é muito mais o profissional não entendeu para que ele existe, tipo, o propósito, essas coisas mesmo, tipo, um passo antes mesmo, né? Qual que são os seus ideais aí dentro da sua empresa, o empresário de marketing? Ele não entendeu. Engraçado que no segmento educacional tinha-se muito uma barreira, Rodrigo, sobre o marketing, venda. Nem só o marketing, venda. Porque se entendia-se muito que educação não é venda. E aí ficou muito tempo ali que ele... Mas, na verdade, a educação é venda, é um produto. Sim, com certeza. É um serviço que tem que ser muito bem vendido. E todas as pessoas envolvidas dentro do processo, quando a minha equipe entendeu que todas as pessoas têm que estar muito bem envolvidas para que o produto educação ele possa alcançar as famílias, ser vendido, e a gente não precisa de fazer outdoor, vamos dizer assim. O trabalho, o endomarketing, ele, dentro de uma instituição de ensino, ele é fundamental. Para o próprio aluno ser um motor de atração de novos alunos. Sim. Resultado. E uma dica assim, então, por exemplo, se eu estiver começando uma escola do zero, e aí, ele ainda não tem base de alunos, como que você enxerga, por exemplo, hoje você vai montar uma escola nova, e aí? E o desafio? Eu tô me apertando. Do zero ali, né? Antes dele responder, até para dar um tempo para ele pensar. Venda não é uma transação financeira, não é realizar uma transação financeira. Venda é você ajudar a pessoa a decidir o melhor lugar para ela colocar o dinheiro dela. Por que eu falo isso? Pegando para o segmento de educação. Sou pai. Eu quero que o meu filho tenha a melhor escola possível, alinhado com a entrega do produto da educação e os valores e princípios que eu tenho na minha família. Ou seja, a escola que conseguir deixar mais claro para mim aquilo que mais se conecta com o que é a minha dor, vai vender melhor para mim. Então, é sim venda, mas é tirar aquela parada de que venda é fazer a transação financeira. Venda é ajudar a pessoa a comprar. Ajudar a pessoa a comprar. Deixa eu melhorar minha pergunta. Não, mas a sua pergunta é clara. meio difícil ali de responder. Mas a gente entende muito a parte hoje de fidelidade, de sucesso do cliente, enfim. É fácil hoje, no caso você com esse tempo de escola, fica mais fácil. Vamos olhar assim, o olhar de fora, né? Tô falando com o olhar de fora, visualizando. E se a pessoa vai montar uma nova unidade? Se você vai, por exemplo, montar uma nova unidade, qual que são os desafios assim de, não adianta você falar que é a base interna. E aí como é que faz? Tem um
o que você coloca na frente dessa venda? Mas eu vou voltar um pouquinho para te responder. Eu acho que essa pergunta sua foi fundamental. Se eu quero montar, Marcos, vou montar uma escola agora. Eu acho que a primeira coisa, Marcos, você tem que entender qual que é o objetivo que você quer essa instituição. Você quer uma instituição de alto desempenho, de resultado? Quais são os princípios? Quais são os valores que você deseja para aquela instituição? Porque o segmento educacional é um segmento que está muito ligado à questão familiar, de valores e princípios e objetivos. Qual é o objetivo? Primeiro, você quer uma escola de alto desempenho, de resultado, onde o aluno vai passar em Olimpíada, vai fazer Olimpíadas de idiomas, vai ter uma escola de vestibular, medicina, o que você quer? Primeiro, não, eu quero uma escola onde os valores estão acima, os valores morais, os valores, os preceitos, os princípios estão acima até do pedagógico, vamos dizer assim. Porque cada família, você tem vários tipos de família. Então, a primeira coisa que você tem que ter como meta é esse. Definir realmente qual que é o seu propósito como educador. E aí, meu amigo, definir o seu propósito enquanto educador, segue em frente. Legal. Não olha para o lado, não. Ah, mas o nicho, você vai criar o seu nicho, você vai criar o seu público. E ele vem. Vai demorar um pouquinho? Demora, mas ele vem. Quando você passa os princípios, os valores muito claros, sabe, porque quando um pai chega na sua frente, sentou com você para conversar com você, o Rodrigo aqui é um cliente potencial, tem 2 crianças, né? É. Quando ele chega na minha frente, igual você, Rodrigo, eu tenho que deixar muito claro para você como que a minha escola funciona. E aí, eu não vou te induzir a colocar na minha instituição, eu vou mostrar como que a minha instituição, ela movimenta, ela caminha. E aí você vai... Faz sentido para mim. Não é o marketing do você, não. É o marketing do eu. É. Então, assim, eu acredito isso aqui na minha escola. E aí, se você concorda, vamos junto. Exatamente. Legal. Aí você vai falar assim, não, faz sentido. Eu quero, como é que sua filha chama? Violeta. Que a Violeta estude lá no Colégio do Paulo, lá no Colégio Shalom. Pode fazer um pitch? Pode. Claro, Colégio Shalom. Então eu quero que a Violeta estude lá no Colégio Shalom. Por quê? Por isso que foi apresentado. Por isso que é tão fundamental a visita da família hoje. Quando a gente recebe uma ligação, quando a gente recebe um contato de WhatsApp, a gente tenta, de todas as formas, que o pai, que a família visite a instituição. Para que a gente possa passar isso e que o pai possa ver o espaço. Pelo espaço, você sabe que tipo de escola que é aquela. Pelo diretor. Se você chega numa escola, o diretor te recebe, é diferente. É diferente. Outra percepção. Você sabe que você vai ter um acesso ali quando você precisar. Se eu falo para você que eu assisto aula todos os dias, e eu assisto aula só no ensino médio, eu assisto aula lá no grupo de 5 anos, eu assisto aula na alfabetização. Por quê? Porque eu quero ver. Como é que tá? É esse modelo que é o modelo que a gente acredita, entendeu? O legal do princípio é que você já até sabe para fazer uma sucessão hoje lá na sua empresa, colocar ou trazer um diretor de fora, ou enfim, de qualquer forma, você já sabe exatamente o que você quer e o que você não quer. Você vai conhecer a pessoa e ter isso muito bem definido, isso serve para qualquer negócio, na verdade. Isso é muito rico para qualquer negócio. E uma coisa fantástica, porque às vezes você não é o cliente da minha instituição. E eu ter você na minha instituição vai ser um peso. Entendi. Entendeu? Porque você vai contra aquilo que eu acredito e toda hora nós vamos chocar. Aí eu tenho uns valores, você tem outros, aí você... Não é isso. Por quê? Porque você não foi muito bem instruído, muito bem informado ali na hora da... Você achou a embalagem bonita? Não, eu quero. Por isso que eu deixo muito claro. Hoje, claro, a gente passou muitos anos, né? Nem sempre foi assim. Né? Nem sempre foi assim. Mas hoje é olho no olho aqui, ó. Um rapport e ó, é assim. Com a criança. Então hoje, se a gente for montar uma escola, a sua dica é, se eu pegar para montar uma escola do zero, a primeira coisa que eu tenho que definir é qual o meu propósito. Isso é muito legal, acho que serve para qualquer tipo de negócio, principalmente na educação. Que igual citei o caso lá da escola lá de onde eu terminei o ensino médio, né? Eu fui da primeira turma, quer dizer, eu fui do segundo ano de existência da escola, e eu estava no segundo ano do ensino médio. A minha turma nós éramos 14 alunos. 14 alunos. No terceiro ano, a turma já foi para 40. Aí já teve que dividir em 2. Olha aí pra você ver. E aí depois, quando eu saí, né? Aí eu concluí, né? Daí eu saí, a turma subsequente, eles fizeram A, B e C. Ou seja, cresceu. Por quê? Eles viram uma grande demanda ali e falaram, não, nossa escola, o nosso propósito é esse. Não mande seu filho para Goiânia.
Essa era um mote de campanha deles, não pra você mandar seu filho pra Goiânia. E aí você pega a família que não quer que o filho fique distante. E o filho que não quer ficar distante. E o filho que não era quer. Era o que mais tinha lá na região, pô, interior do Tocantins, certo? Araguaína, capital do boi gordo, né? Ou seja, um monte de fazendeiro, um monte de filho que ia ser sucessor do pai. Só que o pai fala, não, antes de você ser meu sucessor, você vai pegar um diploma. Só que aí pra pegar o diploma, o moleque tem que ir lá passar 10 anos longe pra depois voltar. Ele não gosta, ele gosta do interior. Exato, e às vezes o menino não quer. Ele não quer sair dali. O nicho, de novo, o propósito dele é esse, não tirar a pessoa do até interior. hoje foi um dos grandes cases de marketing que eu vi, assim, crescer mesmo de verdade. E isso é sensacional. E eu quero puxar até um outro assunto que o Marcos citou aqui, que é o seguinte, você é sucessor, você é a segunda geração de diretor dessa escola, né? Seus pais foram antes de você, e ser um sucessor é diferente de ser um herdeiro, né? Eu tô indo por outro caminho agora aqui de assunto. Hoje, como você enxerga isso? Porque a sucessão familiar, ela é uma pauta, assim, é um baita tabu em empresas do Brasil inteiro, e a maior parte das empresas do Brasil são familiares. Toda empresa, na verdade, eu olho bem assim, que todo mundo monta uma empresa pensando em deixar pro filho, ou vender. E você sabe que a empresa, ela tem 3 objetivos. Ou ela passa por sucessão, ou ela fecha, ou ela é vendida. Exatamente. Só tem esses 3 caminhos, não tem outra caminho, coisa. né? Não tem outro caminho. Rodrigo, essa pergunta sua é fantástica. Sucessão e herdar. São coisas bem distintas. O herdeiro é aquele que é da família, então ele tem direito. O sucessor, não. O sucessor é aquele que tem um chamado. É aquele que tem um encargo. É aquele que quer. Conhece o processo, porque viveu ali, dentro da empresa, ou nos corredores de casa ali, né, na sala, no jantar, enfim. Mas ele deseja e fala, eu quero. O olho dele brilha de forma diferente. Né, ele brilha. Nós somos 4, tenho mais 3 irmãos. Mas coube a mim fazer esse processo de sucessão. Fácil? Não. Mas primeiro ponto é ver se aquele sucessor, independente se ele seja o seu filho, às vezes o seu sucessor vai ser um sobrinho. Às vezes o sucessor é uma pessoa que está ali próximo. Mas a primeira coisa que eu vejo, ele tem que ter o brilho nos olhos. Acho que isso faz toda a diferença. Sabe, ele tem que ser apaixonado pelo negócio. Tem que gostar. Ele tem que viver e ele não pode ter vergonha do negócio. Já viu, tem empresário que tem vergonha do seu negócio, não fala? Exatamente, não gosta de falar. Não gosta. Meu Deus, se eu pudesse, eu falava toda hora. Não, peraí. Você pode. E você fala. Porque minha esposa não deixa eu falar toda hora lá em casa. Não, ontem a gente fez um churrasco na casa do Marcos, né? Eu fui com a minha esposa, com as crianças e tal, a gente ficou lá, mano, acho que, sei lá, de 2 horas conversando, 1h50 falando do negócio. É isso. Mas infelizmente tem vários empresários que não falam. Às vezes você senta com uma pessoa numa mesa, você tá ali, você não sabe que negócio que ele mexe. O que ele faz. O que ele faz. E pra gente que é empresário, o negócio tem que ir à frente de qualquer coisa. Sim. Sim, total, com certeza. Legal. Eu tinha outra pergunta sobre, ainda lá, falando de escolas, que eu fiquei curioso, na verdade, eu não estava dentro das escolas particulares, enfim. Como é que foi a pandemia para vocês? O que vocês aprontaram lá mesmo, dentro? Hein? Foi um momento... Paulo foi falando ali, eu fiquei pensando, putz, e aí na época da pandemia? Que você falou Marcos. Que... Só para completar aqui, que era, você disse que o pai, na hora que ele vai na escola, ele sente. Aí foi a hora que eu lembrei dessa pergunta. Eu falei, putz, e aí? Não, e digo mais, assim, eu corro de kart, tem uma galera que corre comigo, que é bem novinho, 18, 19 anos, né? E aí, cara, deles tem 3 que largaram o ensino médio na pandemia. E falaram assim, não, pai, mãe, não vou ver aula online, depois eu faço EJA. E não fizeram por conta do modelo. E eu não tinha nem parado pra pensar nisso, porque, tipo, eu já não tava mais envolvido com o cenário de estudar, não tinha fidelidade escolar. Então, assim, cara, como que foi esse momento aí? Foi terrível, né? Infelizmente, mas superamos. Mas, assim, eu poderia dividir aqui em 3 momentos. O primeiro foi aquele do espanto. Como que eu vou fazer? A grande maioria das escolas não sabia não conhecia nem o Zoom, nem uma plataforma de transmissão. E nos grupos de diretores que eu faço parte aqui, foi desesperador. O que você vai fazer? Como que vai ser? Você vai transmitir? Que câmera que você vai comprar? Você vai comprar microfone? Como que vai ser? Aquela coisa espanto. E depois, à medida que a coisa foi começando a caminhar, a gente percebeu que não era tão daquele jeito. Claro que nós perdemos muitos alunos, principalmente quem tinha filhos menores, que não é onde
até 5 anos, que você não é obrigado a escolarizar, né, a estar na escola, quase todos os alunos saíram. O pai ficou em casa, né? Ficou em casa. Eu não vou pagar, meu filho não precisa de estar na escola agora, eu vou fazer esse investimento. Então, assim, foi... Na nossa instituição, nós perdemos quase 300 alunos. Caramba. A receita, assim, foi absurda. Foi desesperador. Mas depois, a gente foi... Aí, o que acontece? O que foi o bacana? Os nossos professores, aí foi a surpresa. Os nossos professores, Rodrigo, eles se reinventaram. Cara, eles começaram a dar aula e começaram a conseguir interagir, e vários viraram até influência. Olha só. Mas eu conheço vários, inclusive. Exatamente. Eu fiz até lançamento de teve uma época. Então, aí depois a gente perdeu alguns, né? Porque virou influência e a concorrência econômica não teve jeito. Não teve jeito. Mas nesse ponto foi bacana. E aí depois, no outro ano seguinte, teve a adaptação, que é o retorno parcial. Foi outra adaptação. Metade da turma vinha, metade da turma ficava online, né? Então, assim... Fazer rodízio, era? Fazer rodízio. A gente dividia, foi ridículo. Nós tivemos que... Desculpa a expressão. Porque nós tivemos, sabe que o quê? Mapear o chão da sala. Tipo um tabuleiro de xadrez. Uma cadeira aqui, um distanciamento, outra cadeira aqui... sabe? E distanciado de 1,5 metro para cá, 1,5 metro para cá. Tinha, sei lá, uma turma de 30, não cabia todo mundo, tinha que metade. Aí a gente trazia 15, primeira semana vinha 15, na outra semana, aquela semana ficava, aí colocamos uma câmera, mais ou menos, não era nesse nível, né? Era mais simples. Mas fazia a transmissão. Fazia a transmissão. A metade assistia de casa e outra metade ia. E os de casa queriam fazer pergunta, era mais difícil, porque os presenciais já faziam, então assim... Mas aí depois, foi 6 meses dessa forma. Foi quase um ano. Isso já era 2021. 21. Os primeiros 6 meses foi desse jeito. Aí depois foi flexibilizando, e a gente conseguiu trazer e mostrar. Né? Porque então, de fato, ali de pandemia, lifestyle, foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E depois a terceira onda que você vê assim é quando todo mundo realmente voltou. Que a mentalidade das pessoas era diferente. Diferente. E o aluno é diferente. O aluno hoje, de 2 anos atrás, ele é muito diferente. Porque ele é um aluno mais crítico, um aluno mais tecnológico, é um aluno que está... Ele acelerou, assim, 10 anos em um e meio. A escola, principalmente... Aí ficou mais difícil para a gente agora, presencial. Hoje, a maior parte consumidora do mercado é a geração Z, que é a galera ali dentro de 2010, antes de 90 alguma coisa, até 2010. Se não me engano, é 91 a 2010. Beleza, é a geração Z. Então, assim, é a maior força de trabalho e também consumidor. Logo, o mercado, a escola teve que adaptar, enfim, foi uma pessoa da internet, trabalhos escolares e tudo mais. E a nova geração é a geração alfa, que é esses meninos ali que nascidos com 14, depois... 15 anos agora. Com seus 14 e tudo mais. Quem teve acesso a eles foi vocês primeiro. É vocês quem, tipo, muda mesmo essa geração. Então, a forma de comprar, a forma deles ver... Vocês são as primeiras empresas, no caso, é um business, a ter o contato com essas primeiras gerações. E as próximas agora também, vocês vão ter que ter. O cara, uma coisa a gente cresceu com internet, essa galera tá crescendo com inteligência artificial. Olha o desafio da escola, tipo, é muito grande, sabe? Então, tipo, não dá para esquecer desse grande desafio e os professores. Você tem aí a ChatGPT, né? Então, assim, hoje a grande dificuldade hoje é você pegar uma atividade que não tem ChatGPT. Meu filho está lá em casa fazendo atividade e uma conta de matemática, ele pergunta para a Alexa. Eu tive que tirar a Alexa de lá, porque a Alexa respondia tudo para ele. Isso é ótimo. O afluente do rio tal. Alexa, qual que é o afluente do rio fulano? A Alexa falava. Então, assim, eu tive que abrir mão da Alexa. Meu filho faz 3º ano, fundamental. Caramba. Ele perguntava tudo pra ela, né? Perguntava tudo pra Alexa. Isso porque a Alexa nem é tão boa. Na hora que ela tiver uma inteligência artificial melhor lá dentro. Então, eu achei estranho. Eu cheguei em casa, ele respondendo tudo rápido. Aí um dia eu peguei ele conversando, fazendo a tarefa com a Alexa. Caramba. Eu tenho umas opiniões. Tem lógica. Eu tenho umas opiniões sobre esse assunto, que agora, cada vez mais, a gente vai precisar ensinar lógica para essas pessoas. Porque, assim, não dá para você pegar, por exemplo, cortar o assistente. É tipo cortar os nossos iPhones aqui agora. A gente vai sofrer. Às vezes, você veio pra cá. Às vezes, é lá não sei aonde e tal. Botou no Waze, você chegou aqui, tal. É o seu assistente. É tipo o que equivale a Alexa pro seu filho. E aí, como que você faz pra pessoa não ficar burra?
no meio do caminho? É aprender lógica. Então, assim, tipo, como que eu vou conectar? Já que eu tenho todas as informações, mas eu não tenho ali ela organizada para o que eu preciso. Então, é questão de lógica, de juntar um ponto com o outro, porque os pontos estão todos disponíveis a um estalo. Exatamente. Não tem como, a gente tipo, igual você não gostou da assistente, mas não vai ter jeito, daqui uns dias ele vai voltar a usar a assistente. Meu pai, mas já tá aí, tem que usar. E outro dia eu vi conversando já. Né? Outro dia eu vi uma influenciadora que ela é mãe não foi no TikTok, porque eu não consumo tanto TikTok, provavelmente foi no Reels, e aí ela falou que o filho dela, que ela ficou em choque, porque o filho dela começou a comunicar cortando o final da fala. Por exemplo, ele falava alguma coisa pra você, e aí o C não saía. Aí a mãe dele falou, mas que coisa estranha, ele não tá terminando as palavras, né? No final da frase dele, ele cortava. E ela foi perguntar, filho, por que você tá falando desse jeito, né? E aí ele disse que não, mãe, é pra ficar igual um corte do TikTok. Então, ele tá imitando. Aí você pensa, pô, mas beleza. Cara, eu imitava o Goku quando era criança. As crianças e adolescentes, eles imitam o que eles assistem. Então, pô, se ele tá assistindo muito TikTok, provavelmente ele vai imitar o TikTok. Então, assim, cara, eu chegava a escrever nas provas da minha escola, quando eu tava, tipo, na pré-alfabetização. Como você não vai aprender a escrever? Sim. Eu queria escrever o meu nome, ao invés de colocar lá Rodrigo, eu queria colocar o nome dos personagens que eu gostava. Então, você busca imitar aquilo que você vê. Agora, o que a criança tá vendo agora, né? Então, assim, é muito louco isso, esse conflito de gerações, e não dá pra você lutar contra. Não. É entender que vai ser daquele jeito e aprender a lidar. Por isso que ficou tão difícil fazer a escola depois da pandemia, porque a escola agora ela tem que ser muito mais atrativa. Os professores têm que se reinventar ainda muito mais. Já era difícil prender atenção antes, imagina agora. Imagina agora. E aí eu penso assim, ó, a nova geração, ela tem acesso a muita informação, muita comunicação, e uma coisa que eu percebo que para mim é o pior, é que as pessoas estão desaprendendo a se comunicar. E se comunicar não é falar bem, não é um português difícil, não. É comunicar. Rodrigo, tem como você pegar esse copo de água aqui e colocar ali? As pessoas já não conseguem fazer isso. Ela fala, o copo não tá ali. Beleza, mas eu não entendi, o copo não tá ali por quê? Não tá ali porque alguma coisa aconteceu, enfim, e a gente foi desaprendendo a comunicar, e o problema disso é que a gente depois não sabe nem conversar com uma Alexa, a gente não sabe nem usar os assistentes de voz, porque a gente foi ficando tão rápido, e essa velocidade, pra mim, a única coisa que hoje eu vejo realmente com problema é a comunicação, porque sem ela travou tudo, e aí fica difícil os diálogos, no meio do caminho se existe guerras e conflitos justamente pela falta de diálogo. E o impacto maior que teve para os meninos foi exatamente no relacionamento, porque escola você aprende português, matemática, os afluentes do Amazonas, aprende, só que a escola é onde você se relaciona, você aprende a respeitar, você aprende a ver que o outro pode, que não é coisas que em casa, a gente enquanto pai, não consegue colocar, e a escola faz isso. Então esse papel que a escola tem, que é muito mais do que ensinar o português e a matemática, o aluno que ficou ausente nesse tempo de pandemia, ele sofreu absurdo. Uhum. Porque ele perdeu as relações. Ele aprendeu a relacionar com o outro. Porque o nosso filho, ele vai ter uma hora que ele vai esconder as coisas, que ele vai mentir, para falar, não, filho, não mente. Mente. O seu, o meu, o dele, o dela. Eu vejo isso todos os dias lá. Então, perdeu-se muito essa questão da relação. Isso é uma das coisas que a gente faz muito aqui na empresa. A gente preza pela galera vir pra cá, tipo, tá junto. E aí, por exemplo, hoje eu tava conversando com o nosso time comercial, eu tenho uma metade que fica em outros estados, e aí a gente falou pra eles virem pra cá e tal, agora no final desse mês. Aí o menino me perguntou, mas por quê? Tipo, o que vai ter aí e tal? Ele é bem jovem. Aí ele me falou, mas o que vai ter aí? Eu falei, cara, a verdade é, você vai fazer a mesma coisa que você faz aí dentro da sua casa, só que aqui. Só que o motivo que eu te trouxe que eu tô trazendo vocês pra cá é pra vocês aumentar a empatia, pra quando o líder de vendas conversar com vocês, você realmente entender que ele não tá falando aquilo porque tá bravo, ou ele não tá falando aquilo porque... Não, você vai conseguir ter uma coisa que no digital você não vai ter, que é aquela empatia. E é só por isso. E aí a gente gasta com isso, investe nisso, justamente para aumentar a empatia, essa proximidade. Boa. E, ó, já estamos caminhando pro final aqui, inclusive. Eu quero trazer meio que uma última reflexão aqui para você comentar, tá, Paulo? Sobre os principais desafios que você enxerga para a parte da gestão do seu negócio. Gestão e crescimento, né? O crescimento ele pode se dar por abertura de outras unidades, ele pode se dar por elevação no ticket médio da mensalidade. Tecnologia, com escala. Com escala. E eu queria saber, assim, qual é a sua visão
para educação dos próximos... Eu não vou falar 10 anos, porque assim, há 20 anos atrás, igual você estava me falando ontem, né? Há 20 anos atrás não existia nada do que tá nessa sala, acho que só madeira. O resto não existia. Então, assim, o que você enxerga para os próximos anos? Assim, curto prazo, talvez 3 aanos. O que você tem que mudar lá na Shalom? O que você está buscando implementar agora para os próximos passos aí? Eu acho que depois da pandemia, a educação ela tomou um novo viés. Né? A gente trabalha com educação básica, que o próprio nome já diz, né? O básico ali, né? Da educação infantil até o ensino médio. Só que surgiram uma infinidade de escolas, de cursos, e aí de vocês aí é um dos milhares que foram criados, que é um novo modelo de escola, que é um novo modelo de aprender, que é um novo modelo de educação. E nós, eu falo agora de nós enquanto educação básica, ficamos para trás. O que a gente tem? Qual que é o nosso desafio agora? É acelerar esse processo. Porque a gente estava muito ali no quadro com o menino, com o aluno e tal, sem acesso a muita tecnologia. Depois que a pandemia veio, ela veio e fez um divisor. Porque aí surgiram uma quantidade absurda de escolas online, de cursos de formação. Que já nasceu online, já nasceu mais leve, de custos. Exatamente. Bem. Mas agora já existe. Na educação básica também já tem cursos online de formação. 100% online. Não tem ainda... tem cursinho né, de preparação para vestibular, essas coisas online. A educação básica ainda não foi autorizada a trabalhar dessa forma. Né? Mas hoje, essas formações, assim, a escola que não correr atrás da tecnologia, da inteligência artificial, ela vai perder muito, muito mesmo. Entendi. Bom demais, é isso Cara, aí. Legal, foi muito bom visualizar a educação por outra ótica. A gente nasceu a nossa escola dentro do digital, e a gente está indo pro presencial, né? A gente está indo pesado. No caminho, velho. Bacana. Porque, cara, cada ano as coisas no digital elas são muito mais rápidas, né? As mudanças, né? E eu tenho uma crença muito forte de que hoje você consegue vender muito bem no presencial para fazer uma entrega mais escalável no digital. Pensando em educação de adultos, principalmente, claro. Né? Que é uma educação ou profissionalizante ou empreendedora. A gente não está falando de educação básica. Então funciona muito bem. A entrega online para essas pessoas que têm uma rotina que não é tão fixa, funciona super bem. Então você usa o presencial como artifício de venda, porque essas pessoas, elas querem se conectar com as outras pessoas também. Eles querem aquilo que eles tinham. É um jeito mais fácil de mostrar o propósito, que tudo aquilo que você falou no presencial. E isso é muito louco, cara, porque é o que a gente tá falando antes do podcast começar, né? Pô, por que uma escola, por exemplo, decide se posicionar como católica? Porque quem é católico vai querer que o filho estude lá. É uma conexão, é o tal do marketing do eu, ao invés do marketing do você. Eu tenho isso, você concorda, vem pra cá. Então, a gente faz muito isso hoje, né? Hoje Exatamente. A gente começa a comunicar. Perfeito. Por exemplo, tem gente que compra de mim porque eu sou casado. Tem gente que compra, por que você escolheu a minha mentoria e não da fulana? Já perguntei pra mulher. Falei assim, porque você, além de transparecer, aí ela começa a dar os argumentos racionais que ela racionalizou depois, né? Você entrega o conteúdo, não sei o que. Isso é um cara família, né? Daí eu me conectei. Cara, com toda certeza a tomada de decisão foi essa, porque é total emocional. Então eu tenho que mostrar esse lado cada vez mais. Nós, os influenciadores, né, do mercado digital, temos que cada vez mais mostrar quem somos para vender. E vocês têm também, né? Sempre fizeram isso, né, para vender. Sim. É algo que já estava lá o tempo inteiro. Não dá pra você forjar um cenário. Sim, tem que deixar claro, porque depois entra e não é aquilo. Exatamente. Minha escola é isso, não é aquilo. Logo, não faz sentido pra você que não faz parte dessa tribo. E quando você mostra direitinho as regras do jogo, as cartas, fica muito mais fácil a relação depois. Sim. Perfeito, é Ótimo. Isso aí. Que episódio valiosíssimo. Valiosíssimo. Alô, muito obrigado aí pela tua participação, por ter cedido esse tempo para conversar conosco aqui. Valeu, Marcos, também, por suas sábias perguntas. E esse foi o Fora das Pistas de hoje. Não esqueça de dar o like aqui, se inscreve também para você. Os canais. Segue, a gente vai deixar aqui na descrição de onde quer que você esteja assistindo, todos os links de perfil de redes sociais, da escola, do próprio Paulo, vai estar tudo aqui. Fique à vontade aí para mandar um feedback no direct, todos nós sempre lemos e respondemos todos vocês. Valeu? Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Valeu. E até o próximo episódio. Valeu.